uma boca repleta de dentes. A textura do seu corpo é uma verdadeira armadura. Um predador incrível de grandes proporções que fez história na África por seu hábito cruel de devorar humanos. Esse é o Ordinário e hoje nós veremos a história do crocodilo mais famoso do mundo e talvez o mais cruel já registrado. Sua fama inspirou grandes filmes de terror. Assista o vídeo até o final e saiba tudo sobre o crocodilo Gustave. Deixe seu like clicando no botão de gostei e vamos nessa! Crocodilos atualmente estão diversificados em 23 espécies, incluindo os jacarés e gaviais. Eles são predadores de ápice, possuem tamanhos variados, podendo medir de 1,5 m até espantosos 7 metros de comprimento. Para répteis grandes, o peso deve acompanhar. Alguns pesam 1 tonelada. Esses animais habitam todo o globo terrestre, podendo ser encontrados em rios, mas também no mar. É tão antigo quanto os dinossauros e possuem uma fome avassaladora por carne. De acordo com pesquisas realizadas, em torno de 1.000 pessoas viram comida de crocodilos anualmente, estando entre o top 10 dos animais que mais ceifam vidas humanas. Alguns desses crocodilos ganharam uma notória fama entre nós humanos, e esse foi o caso do crocodilo Gustave. Há muitas histórias envolvendo Gustave, mas o que todas têm em comum são os ataques a humanos. Suas vítimas encontraram seu fim ao se aproximarem das margens dos rios para pegar água, sendo surpreendidos e agarrados pelo crocodilo e arrastadas para o fundo graças à sua forte mandíbula, que pode exercer mais de 2.000 quilos de força. Gustave, esse é o nome da fera, um imenso crocodilo do Nilo que habitava as águas do rio Ruzizi e o lago Tanganica da África Central. Gustave nunca foi capturado. Em 2002, biólogos estimaram que o seu tamanho seria pouco mais de 6 metros de comprimento e que pesaria cerca de 1 tonelada. Isso mesmo, 1 tonelada para um predador que está no topo da cadeia alimentar. Nos próximos anos, outras pesquisas apontaram que Gustave deveria ter de 7 a 8 metros e pesar aproximadamente 1.200 quilos ou até mais. Sua idade também foi um desafio. Os primeiros apontamentos baseados em peso e tamanho indicavam que Gustave tinha em torno de 100 anos. Porém, observou-se que ele possuía todos os dentes, então a sua real idade deveria ser entre os 60 anos mais ou menos. O que seria impressionante para um crocodilo do Nilo tão monstruosamente grande assim. Durante sua vida, Gustave foi perseguido algumas vezes e baleado em 3 delas. Esses ferimentos à bala facilitaram a identificação do réptil, já que os ferimentos se tornaram em profundas cicatrizes no seu corpo. A marca mais evidente está em seu ombro direito, onde a cicatrização foi mais lenta. Mas afinal, o que tornou esse imenso crocodilo mundialmente famoso? O fato de ter devorado cerca de 600 pessoas às margens do rio Ruzizi e do lago Tanganica, tirando o sossego de moradores durante mais ou menos 20 anos. A tese mais aceita pelo fato de Gustave atacar pessoas se dá por seu imenso tamanho. Por ser muito pesado, isso acabou afetando a sua agilidade, impossibilitando a caça de peixes e antílopes. Sendo assim, o crocodilo visava as pessoas que são frágeis e lentas se comparadas a outros animais, principalmente quando iam nadar, buscar água ou lavar utensílios domésticos às margens desses rios. Além disso, por ser grande e possuir metabolismo frio e vagaroso, Gustave poderia se permitir esperar e esperar durante semanas, até que surgisse a oportunidade ideal de lançar um ataque perfeito e abater mais uma pessoa. Quando isso acontecia, ele usava sua cauda para dar impulso e levava suas vítimas para o fundo do rio, afogando-as e se alimentando delas. Alguns relatos afirmam que o número de vítimas de Gustave estaria na realidade entre 60
a 300 pessoas, incluindo crianças, e que cachorros de aldeias locais também eram devorados. 300 ou 600, fato era que com o passar do tempo o número de vítimas ia aumentando e também a sua fama. Foi aí que em 2010 um caçador francês chamado Patrice Fayet, interessado em colocar um ponto final no reinado de terror causado por esse crocodilo, instalou armadilhas próprias para crocodilos gigantes, visando capturar a fera. Mas nem sempre as coisas saem como planejado. Gustave caiu na armadilha, mas acabou por quebrá-la inteira com seu peso e fez com que a mesma afundasse. Outras tentativas de capturar o réptil foram feitas, todas elas sem sucesso, até que Gustave começou a identificar as armadilhas e a ficar longe delas. Apenas crocodilos menores eram pegos e Gustave continuava a reinar em vida livre. Em uma dessas tentativas, a equipe do caçador francês colocou uma cabra viva, juntamente com uma câmera infravermelho, dentro de uma nova armadilha. Porém, durante a noite ocorreu uma forte tempestade, danificando a câmera, e no dia seguinte a gaiola foi achada parcialmente submersa, mas sem a presença da cabra. Presume-se que devido ao aumento das águas, o predador foi beneficiado com a cabra, que teria escapado da armadilha pela força da água. Em decorrência de uma mudança política, a equipe acabou por ser obrigada a deixar o país, não conseguindo atingir o seu objetivo de captura. Antes de deixar o país, o caçador francês disse que em 3 meses, cerca de 17 pessoas haviam sido devoradas por Gustave. Ele disse ainda que presenciou Gustave algumas vezes e que, abre aspas, ele é tão grande que na água parece um hipopótamo, fecha aspas. A última aparição relatada de Gustave foi feita em 2008 por fontes do National Geographic. Há relatos de moradores que Gustave foi visto arrastando um búfalo do cabo para dentro do rio no ano de 2015, mas sem arquivos oficiais que comprovem a veracidade do fato. Outra e última especulação é de 2019, onde a Travel Africa Magazine alegou que o crocodilo Gustave havia sido abatido, porém, mais uma vez sem fatos ou registros oficiais. Eles não citaram por quem ou como isso teria ocorrido, deixando uma imensa dúvida se Gustave estaria realmente vivo ou não. Habitantes locais acreditam se tratar de um animal possuído por espíritos demoníacos, pois muitos dizem que seu couro ricocheteava balas e que nada poderia dar fim a Gustave. A vida de Gustave inspirou filmes de terror, como por exemplo o filme Primitivo de 2007. Inclusive, alguns filmes replicam a cena da armadilha com a cabra. Vivo ou não, a lenda ainda permanece forte naquela região. Moradores acreditam que é só questão de tempo até o crocodilo vir à tona e fazer uma nova vítima. E você, conhecia essa história do crocodilo Gustave? Me conta aqui nos comentários se você gostaria que nós continuássemos trazendo vídeos sobre animais que foram ou são verdadeiros serial killers no reino animal. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve logo e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que nós produzimos por aqui. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir. Fui!